Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o terceiro ano A do ensino médio. Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de Geografia neste terceiro bimestre para o terceiro ano A do ensino médio, certo? E aí, nossa atividade aqui, nossas ações de revisão, nós estamos analisando o processo de formação do nosso planeta e todas as interconexões que existem entre elas. Então, todos os processos de conexão que existem entre estes elementos. E nesse processo de conexão que nós temos, nesse processo de interconexão, nesse processo de integração que existe entre os nossos elementos, então, nós estamos percebendo que todos os fenômenos naturais, eles não são indissociáveis, mas pelo contrário, eles se encontram interconectados. E essa interconexão, ela acaba sendo responsável pela estrutura geológica a qual nós conhecemos hoje. Ela é responsável pela organização geológica assim como nós a conhecemos hoje. E isso pode ser visível de várias formas. Nós já falamos sobre a movimentação das placas, sobre a ação da geomorfologia, nós falamos já sobre os minérios não energéticos, e agora a gente vai falar sobre o relevo brasileiro. E aí, quando a gente fala de relevo brasileiro, a gente pode entender, então, vários elementos aqui. Nós primeiro podemos entender o processo de formação, ou seja, nós podemos colocar aqui o processo de formação do nosso relevo, ou seja, a geomorfologia, pensando o processo de transformação que o nosso território brasileiro sofreu. Nós podemos pensar nas características pelo estudo da constituição dos solos, nós podemos pensar pela condição das rochas a qual formam o nosso território. Então, nosso território é formado por uma multiplicidade. Entretanto, compreender, analisar, desvendar essa multiplicidade depende muitas vezes de um conhecimento sobre o desenvolvimento do planeta. Então, como vimos anteriormente, o relevo e seu modelo resultam da ação de agentes internos e agentes externos. No território brasileiro, os agentes internos atuaram há milhões de anos. Por isso, o país apresenta uma estrutura geológica antiga, com predomínio da ação de agentes externos e cujas altitudes são modestas, especialmente se comparadas às da Cordilheira dos Andes, que supera 4.000 metros. O pico culminante do Brasil são o Pico da Neblina, com 2.995 metros, e o 31 de março, com 2.974 metros, ambos localizados na fronteira, na faixa de fronteira entre os estados do Amazonas e a Venezuela. Pessoal, aqui a gente tem o costume de falar que o Brasil apresenta uma formação geológica antiga. Isso é consequência da movimentação das placas tectônicas. A constituição geológica do Brasil, ela tem sua origem nos períodos mais longínquos do nosso território. Por isso, nós temos como estrutura geológica as nossas bacias cristalinas, as nossas bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos. Esses três estilos de estruturas geológicas já nos demonstram essa formação geológica antiga, já nos direcionam o olhar
para essa formação geológica antiga. Então, como a nossa formação geológica ela é múltipla, existem várias formas de definirmos a condição de relevo que eu tenho aqui no Brasil. A gente vai usar aqui para nossa análise a descrição de relevo criada por um geógrafo chamado Jurandir Ross. O Jurandir Ross, então, ele vai definir o nosso relevo da seguinte maneira. A classificação mais recente do relevo brasileiro foi elaborada pelo professor Jurandir Ross. Os critérios utilizados para essa classificação foram, primeiro, processo de erosão, sedimentação, dominante, o nível altimétrico e as bases geológicas e estrutural do terreno. De acordo com esses critérios, constata-se a existência de 3 formas de relevos. Então, nós temos 3 tipos de relevo no Brasil: os planaltos, as depressões e as planícies. Quando a gente fala em depressão, pessoal, vamos lembrar que o tipo de depressão que eu tenho dentro do Brasil são as depressões relativas, porque todas as nossas depressões se encontram acima do nível do mar. Então, as depressões que eu tenho no território brasileiro são todas depressões relativas. Então, quando a gente faz a classificação aqui, segundo o nosso Jurandir Ross, nós temos aqui os planaltos compostos por bacias sedimentares, como o Planalto da Amazônia Oriental, o Planalto da Chapada da Bacia do Parnaíba, os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, os Planaltos e Chapadas dos Parecis. Nós temos os nossos planaltos compostos por estruturas cristalinas e dobramentos antigos, como os planaltos residuais norte-amazônicos, os planaltos residuais sul-amazônicos, os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, os planaltos e serras de Goiás, Minas, as serras residuais do Alto Paraguai, o planalto da Borborema e o planalto sul-rio-grandense. Nós temos as nossas depressões. As depressões que nós temos no Brasil, nós temos a nossa depressão amazônica ocidental, nós temos a nossa depressão marginal sul, nossa depressão marginal norte amazônica, nós temos a depressão marginal sul amazônica, nós temos a depressão do Araguaia, a depressão do Cuiabana, depressão Alto Paraguai Guaporé, depressão do Miranda, depressão sertaneja do São Francisco, depressão de Tocantins, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná e depressão periférica sul-rio-grandense. E as planícies? A planície do rio Amazonas, a planície do rio Araguaia, a planície e Pantanal do rio Guaporé, a planície e Pantanal mato-grossense, a planície da Lagoa dos Patos e Mirim e as planícies e tabuleiros litorâneos. Essa formação, então, essa estruturação geológica que a gente tem aqui, ela, então, é uma análise feita pelo nosso Jurandir Ross, ou seja, pela percepção de relevo segundo o nosso geógrafo em questão, segundo a percepção que ele cria sobre o território brasileiro. E aí ele vai definir aqui cada porção territorial. Quando a gente fala de planícies, então planícies são compartimentos do relevo nos quais os processos de deposição de sedimentos superam os de erosão. Lembra que a gente já chegou a trabalhar planície e planalto pensando na conectividade que acontece entre eles. Lembra que a gente falava assim, qual que é a relação que existe entre a planície e o planalto? Eles estão conectados. O planalto, ele sofre erosão,
a planície recebe sedimentação, tá? O planalto, ele sofre, então, o planalto sofre erosão, a planície recebe a sedimentação. Então, a nossa planície, ela é composta por uma grande porção de sedimentos. Lembrando, a planície também sofre erosão, mas a principal ação da planície é acolher a sedimentação. Essa característica diferencia as planícies dos planaltos e das depressões, nos quais predominam os processos erosivos. A planície, ela tem um relevo, como a gente sempre falou, relativamente plana, suave, com altitudes inferiores às dos terrenos circundantes. São consideradas de inundação quando seus sedimentos têm origem em processos fluviais, como ocorre na planície do Pantanal Mato-Grossense e na planície do Rio Amazonas. Também podem ser encontradas planícies costeiras, como aquelas ao longo do litoral nordestino, cujos sedimentos são de origem marinha e fluvial, além das planícies lacustres, como é da Lagoa dos Patos e da Lagoa do Mirim, ambas do Rio Grande do Sul. Pessoal, nessa composição, então, das nossas planícies, vamos lembrar que essas planícies de inundação, elas se encontram nas regiões de movimentação hídrica, certo? Ou seja, ao redor dos rios, e essas planícies de inundação, elas sofrem com período de cheias e vazantes. Os planaltos. Então, o planalto é um relevo irregular. A principal característica do planalto é a sua irregularidade. Outro elemento do planalto, ele já apresenta uma altitude superior à planície. Então, os planaltos são as formas predominantes no nosso território brasileiro. Sua origem pode ser tanto cristalina quanto sedimentar. Ou seja, podem estar sobre as bacias sedimentares ou sobre os escudos cristalinos ou mesmo sobre dobramentos antigos existentes no Brasil. Lembra que o Brasil, ele apresenta os dobramentos, alguns dos dobramentos mais antigos do globo. Alguns dos dobramentos mais antigos do globo se encontram no território brasileiro. Daí algumas regiões de planalto serem provenientes destes dobramentos antigos. Em virtude da prolongada ação do intemperismo e da erosão, a que estão submetidos desde sua origem, os planaltos podem assumir diferentes feições: chapadas, serras, escarpas, tabuleiros, colinas, entre outros. Nós temos um costume muito errôneo de muitas vezes denominar uma colina ou uma serra por montanha. A montanha, ela é um resultante de um dobramento moderno. Como nós não temos dobramentos modernos, nós não temos montanhas, mas usualmente essa expressão acaba sendo utilizada. O surgimento dessas feições depende, portanto, da resistência das rochas e a ação dos agentes modeladores do relevo. As colinas, por exemplo, devido à atuação dos processos modeladores, caracterizam-se como elevações com declividade suave. Mas a atuação desse mesmo processo em outros locais origina, por exemplo, a escarpa, que aparece nas bordas dos planaltos e apresenta declividade suave na vertente do planalto e muito acentuado na transição para a forma de relevo. No Brasil, essas escarpas são genericamente chamadas de serras. Por exemplo, a Serra do Mar, que liga aqui São Paulo com o litoral,
o que a gente chama de Serra do Mar é, na verdade, uma escarpa. A Serra do Mar, no caso, é uma escarpa. Percebam que a denominação de relevo, a denominação dos estilos de relevo, elas acabam sendo muito pelo senso comum. Infelizmente, nós ainda temos muitas das denominações baseadas em senso comum, ou seja, no princípio de comparação. Então, não, porque na outra nação é chamada desta maneira. Na outra nação... Então, a gente acaba muitas vezes denominando as porções territoriais do nosso espaço a partir de percepções de outras nações. As chapadas são planaltos de superfície aplainada. Então, a gente compara a chapada como um tampo de mesa. E limites escarpados, encontradas nas regiões do centro-oeste e nordeste, com altitudes inferiores a 600 metros. E aí a gente cai no princípio das depressões. Lembra, nós temos dois tipos de depressões no mundo. A depressão relativa, que é a depressão que se encontra acima do nível do mar, e a depressão absoluta, que se encontra abaixo do nível do mar. A depressão relativa, então, ela é o tipo de depressão que nós temos aqui no território brasileiro. Então, o território brasileiro, ele é composto por depressões relativas. Por quê? Porque todas as nossas depressões se encontram acima do nível do mar. As depressões são compartimentos de relevo rebaixados em relação ao nível do mar, depressão absoluta, ou em relação ao entorno, depressão relativa. Então, nós podemos dizer, de forma classificatória, a depressão brasileira é uma depressão inferior ao relevo que existe no seu entorno, tá? Da mesma forma que os planaltos podem ser situados sobre bacias sedimentares ou escudos cristalinos, contudo, as duas formas diferenciam pela altitude e pela topografia, geralmente mais suaves, das depressões. Encontramos no Brasil apenas depressões relativas, como a depressão periférica paulista, no estado de São Paulo, a depressão sertaneja, na região nordeste, as depressões marginais norte e sul amazônica. Nós sabemos que um dos pontos que garantiram a maior concentração hídrica da bacia amazônica foi a constituição deste estilo de relevo que possibilita um maior acúmulo hídrico, certo? O tipo de relevo, ele determinou e foi determinante para o território brasileiro na consolidação do acúmulo hídrico, tá? Então, o tipo de relevo lá do Nordeste possibilitou esse acúmulo hídrico dentro do nosso território, dentro da nossa porção territorial, certo? Então, nós estamos falando sobre as riquezas do nosso território brasileiro, sobre as riquezas que existem dentro do nosso, as riquezas do relevo do nosso território brasileiro, certo, pessoal? Seguinte, vai ficar então para casa uma questão lá no nosso Google Classroom, lá na nossa sala do Classroom, eu irei publicar uma atividade, uma questão, certo? Então, a nossa atividade do vídeo de hoje, lá publicada no Classroom. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.
até a nossa próxima atividade. Lembrando, válido a pesquisa. Pesquisem sobre os tipos de relevo que existem no Brasil, pesquisem sobre suas formações e sobre as suas estruturas, certo? Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima atividade. Tchau!